Olá, queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia. Sábado, dia 1º de 2025. Sétima semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocassem. Mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus se indignou e disse: Deixai as crianças virem a mim. Não as impeças, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então ele abraçou as crianças e as abençoou, impondo-lhes as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contexto do Evangelho. Neste trecho do Evangelho, vemos que as pessoas traziam crianças para Jesus abençoá-las. No entanto, os discípulos tentavam impedir, talvez achando que as crianças atrapalhariam o que Jesus tinha assunto mais importante a tratar. Mas Jesus reage com indignação e ensina uma grande lição sobre o reino de Deus, a importância das crianças para Jesus. Jesus acolhe as crianças e diz claramente que o reino de Deus pertence a elas. Isso nos ensina que para Deus ninguém é pequeno ou insignificante. As crianças, que naquela época eram vistas como menos importantes na sociedade, recebem um lugar de honra no reino dos céus. O que significa ser como uma criança? Jesus diz que quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Isso não significa que devemos agir de forma infantil, mas que devemos ter algumas características das crianças na nossa fé. Confiança total em Deus. Assim como uma criança confia em seus pais, devemos confiar plenamente em Deus, sem medo ou dúvidas. Pureza de coração. As crianças são sinceras e não guardam rancor. Devemos buscar essa mesma pureza na nossa relação com Deus. Humildade. A criança sabe que depende dos pais para tudo. Da mesma forma, precisamos reconhecer que dependemos de Deus para a nossa vida e salvação. Jesus abençoa as crianças. Jesus não apenas permite que elas se aproximem, mas as abençoa esse gesto. Mostra o imenso amor de Deus por cada um de nós. Ele quer nos acolher em seus braços e nos dar sua bênção. Aplicação prática para hoje. Devemos confiar mais em Deus. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas Jesus nos chama a confiar nele como uma criança confia nos pais. Ser humilde e simples, a humildade nos aproxima de Deus, enquanto o orgulho nos afasta. Valorizar as crianças e ensinar sobre Jesus. Devemos cuidar da fé das crianças, ensinando-as desde cedo sobre o amor de Deus. O Evangelho de hoje nos ensina que devemos ter um coração puro, humilde e confiante, como o das crianças, para entrar no reino de Deus, que possamos confiar mais no Senhor e acolher seu amor com simplicidade e alegria. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja sempre convosco. Amém.